Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Hoje eu vou falar sobre a parábola do peixe com espinha. O que seria, talvez, no lado espiritual, o que seriam essas espinhas em nossa vida? O que seria o peixe? Então, espero que você goste dessa analogia nesta parábola, do peixe com espinha. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, hoje eu vou falar sobre a parábola do peixe com espinha. E eu gostaria de usar uma escritura para poder fazer uma analogia de algo que eu consegui identificar usando essa escritura, que nós vamos encontrar em 2 Pedro 3,16. Então, se nós lermos lá em 2 Pedro 3,16, o apóstolo Pedro estava ensinando o seguinte: como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais algumas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vamos notar aqui, ou vamos observar alguns detalhes desse versículo, onde diz que em todas as epístolas, ou em todas as escrituras que nós podemos estudar e buscar compreender as coisas da maneira correta, no contexto correto, como nós falamos em alguns vídeos anteriores, e nós sabemos interpretar usando o bom senso nas escrituras, entendendo o contexto do que está acontecendo, para que nós possamos ter um raciocínio ou buscar uma revelação correta, para podermos então extrair os princípios aplicáveis que nós podemos usar em nossas vidas. Em todas as suas epístolas, conforme Pedro fala. Ele diz que, falando dessas coisas, ele mesmo reconhece, e nós, quem estuda as escrituras sabe disso, que às vezes há pontos difíceis de entender, que vão exigir, em primeiro lugar, a paciência, o exercício da fé e, o mais importante, a busca de uma maneira mais profunda para poder entender a doutrina e o princípio que está sendo ensinado através daquela história ou daquele versículo. E nem sempre nós vamos ter a resposta imediata. Por isso que nós temos que estudar as escrituras, buscar o conhecimento. Algumas coisas vamos ter as respostas imediatas, através de revelação, entendimento, buscando em outros materiais que nós sabemos que são, na verdade, seguros do Evangelho, para podermos ampliar essa visão naquilo que estamos estudando. E aí, então, o apóstolo Pedro diz que nessas partes difíceis de entender, que ele fala que os ignorantes e inconstantes. Ignorantes, é claro que não é um sentido pejorativo, mas a palavra ignorante quer dizer falta de conhecimento sobre o assunto. Então a pessoa é ignorante naquele assunto. Então alguns às vezes não buscam saber a verdade toda e ficam apenas numa parte daquilo que eles estão estudando. E inconstante porque são pessoas que não estudam as escrituras constantemente, diariamente. Porque se fizermos isso, talvez algumas coisas que nós lá atrás estudamos e ainda não tivemos respostas, mas como o estudo é constante, lá na frente, talvez depois de algum tempo, nós vamos identificar uma escritura que vai responder aquilo que nós já estamos buscando há algum tempo atrás. E aí ele fala uma palavra, que é um verbo aqui, e distorcem. Esse verbo distorcer é retirar a verdade pura daquela doutrina. É mudar o rumo do valor dessa escritura ou do valor do princípio que está sendo ensinado. Por isso que então ele usou a palavra que os ignorantes e inconstantes distorcem. Quer dizer, eles mudam o rumo verdadeiro daquilo. Como também as outras escrituras, para a sua própria perdição.
porque aqueles que o fazem não só para si mesmo vão se prejudicar porque não vão ter o entendimento correto da Escritura, ainda passam isso para frente e às vezes muitos ensinando o que realmente eles acham. Então muitas vezes temos que tomar um cuidado para não sermos daquele grupo dos achólogos, né? Esse grupo dos achólogos são aqueles que acham que a doutrina é assim, mas quando eles vão realmente observar verdadeiramente, eles vão ver que eles estavam equivocados. Não tiveram a visão e entendimento apropriado e ampliado. E para ilustrar isso, eu gostaria de contar então uma pequena história ilustrando essa parábola. Então, diz essa história que um bispo sábio estava participando de um banquete juntamente com um membro novo da igreja. De repente, no meio da conversa, o membro novo perguntou para o bispo: não é verdade que há alguns ensinamentos na Bíblia que não podemos explicar e é difícil compreender? E o bispo respondeu: sim, ela tem passagens difíceis de entender, assim como o apóstolo Pedro nós acabamos de ler. E o membro novo, então, ele desejou muito saber o que o bispo faz com as escrituras difíceis de entender. E perguntou para o bispo: o que o bispo faz com essas escrituras difíceis de entender? Então, como eles estavam almoçando num banquete, e o bispo, neste momento, estava, na verdade, saboreando um delicioso peixe. Então, ele aproveitou aquele momento, usando talvez de uma técnica, um método de auxílio visual, e eles estavam comendo peixe na mesa, então ele aproveitou usar aquilo como auxílio visual, e ele ensinou: meu amigo, o mesmo que faço quando como esse peixe. Quando encontro uma espinha, separo-o do lado do prato e aproveito a minha refeição. Somente os ignorantes, que não retiram as espinhas, é que se engasgam com elas e deixam o saboroso peixe intocado no prato do banquete. Então, pense nisso, como você aplicaria. Eu consegui identificar algumas coisas importantes aqui. Algumas pessoas, às vezes, buscam as coisas mais interessantes e não as coisas mais importantes nas Escrituras. E às vezes muitos querem resposta, desejam respostas que ainda nós não temos, não foi revelado, não tem, os profetas não estão falando disso. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores que nós temos que ensinar o que os profetas ensinam, tanto das Escrituras como os atuais, e evitar o que os profetas evitam. Mas esse evitar não é o medo de buscar. Todo mundo tem o direito de falar com Deus e pedir revelação e entendimento da sua dúvida. Mas que essa busca seja uma busca realmente sincera, de ter o entendimento e ser honesto em dizer: bom, na hora que eu tiver o entendimento real, alinhado com a vontade de Deus, eu vou fazer exatamente aquilo. Mas alguns, às vezes, é por curiosidade, ou às vezes é para saber, para atacar uma determinada doutrina. Então, muito cuidado, às vezes, com esses espinhos no saborioso peixe que nós podemos comer, nos banquetear com ele, e às vezes essas espinhas que as pessoas acabam se engasgando. E por causa desse ato, acaba com dúvidas, acaba questionando demais as coisas. Você ter dúvidas no sentido da busca da verdade é natural, mas você criar dúvidas por causa de algo que você não entende, e aí você diz: bom, eu não sei isso, então isso está errado, ou aquela doutrina eu não concordo por causa que eu não tenho essa resposta. Então, muito cuidado quando espiritualmente estivermos realmente saboreando as Escrituras, e alguns espinhos que são algumas escrituras ou doutrina que naquele momento do estudo nós não vamos compreender de imediato, mas podemos ter isso por revelação se realmente buscarmos sinceramente. E isso de uma forma natural, que nós possamos entender que aquilo que eu sei por mim mesmo, eu já estudei, já paguei um preço e eu entendo melhor, tenho a visão mais ampliada sobre o assunto.
E aquilo que ainda não consegui obter uma resposta, que eu exerça a fé, continue perseverando até o fim, até que um dia eu possa ter essa resposta. E o Senhor tem várias formas de nos responder. E às vezes vai ser através de uma outra escritura que vamos estar estudando e vamos encontrar uma escritura que vai ser a resposta. Ou às vezes vamos participar de uma reunião, de uma aula, onde nós vamos ter a resposta. Ou através de uma oração sincera, ou alguém às vezes prestando um testemunho, às vezes nós vamos ter a resposta. Então aí nós temos que exercer a paciência e a fé. Então eu espero que você possa ter gostado dessa parábola do peixe com espinho. E por favor, lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no nosso canal, compartilhar esses vídeos com as pessoas que vocês gostariam de compartilhar, ativar o sininho, e eu espero que vocês tenham apreciado essa parábola. E até o próximo vídeo. Obrigado.